Abra sua Bíblia comigo em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Levante bem alto sua Bíblia, se prepare, põe acima da sua cabeça e diga aí: essa é minha Bíblia! Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Tema que eu quero ministrar na sua vida hoje: se mova em meio às transições. Benção, vou pregar olhando para cá hoje. Pronto. Se mova em meio às transições. Vamos dizer juntos? Se mova em meio às transições. Se você está pronto, diga: estou pronto. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito hoje, Senhor, nos alimentar da graça, da força, da sabedoria, da entendimento para as nossas transições, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui estão passando por uma transição na sua vida? Levante a mão, deixa eu ver aqui, ponha bem alto. Levante mais alto para eu ver você, eu quero ver você. Amém. Bom, a palavra de hoje para você é: se mova no meio da transição. Deus te abençoe, vamos para casa. Alguns anos atrás, eu tinha o hábito de orar num parque público. Eu era meio fora da curva, assim, eu ia num parque perto da minha casa e tinha aquelas mesas de piquenique, e eu falei que iria ser o meu escritório. Então levei 1 litro desse de óleo, joguei no chão, ao redor da mesa, assim, joguei óleo sobre a mesa, e falei: agora esse pedaço aqui é meu, tomei posse, onde eu puser a planta dos meus pés. Amém? Mas eu levava comigo a minha cachorra. Eu tinha uma cachorra linda, um boxer desse tamanho. Alguém gosta de cachorro grande aqui? Eu gosto. Um boxer desse tamanho. Ele era um boxer diferente, ele era comprido, ele era mais forte, ele não era aquele curtinho, ele era bem comprido, grande. E eu levava a cachorra. Todo dia que eu ia orar lá, eu levava. Prendia ela no pé da mesa do piquenique lá, prendia com a guia, passava a guia. Amarrava numa corrente e ela ficava sentadinha ali, enquanto eu fechava os olhos e orava e me entregava para Deus. E quando alguém vinha na minha direção, alguma pessoa passava por mim assim, alguém que ela não gostava muito, ela dava uma rosnadinha, ela fazia e a pessoa já desviava. E eu lá de olhos fechados, orando. Um dia, um rapazinho veio na nossa direção, um adolescente, com uma garrafa de PET, daquelas de Coca-Cola de 2 litros, e batendo nas pernas, assim, pá, pá, e aquilo fazia um barulhão, pá, e ela olhou à distância e deu aquele sorrisinho, e ele continuou vindo. Ela levantou, e eu lá: Senhor, estou tremendo, chorando, na presença de Deus. E ela lá. De repente, ele chegou muito próximo da gente e deu a última batida. E quando ele bateu aquela garrafa, ela deu um pulo, presa no pé da mesa, com uma guia de nylon grossa, uma corrente no pescoço. Ela deu um pulo que eu falei: quebrou o pescoço dela. Mas na verdade o que quebrou foi a guia. Estassalhou a guia. Aquela corrente de nylon abriu todinha. Ela saiu correndo na direção do menino, eu não sabia se eu entregava para Deus. Se eu já falava para ele: Senhor, recebe esse garoto no céu. A única coisa que me deu tempo de fazer foi gritar o nome dela. Ela chamava Tasha. Eu falei: Tasha, para! Ela parou. Olhou, rosnou para ele de novo, olhou para mim e falou: pode?
Eu falei, não pode. Mas o que me chamou a atenção é que eu andava com ela todas aquelas ruas e eu nunca imaginei que ela tivesse força suficiente para quebrar a guia. Que ela tivesse força suficiente para quebrar aquela corrente que estava presa no pescoço dela. E ela sempre teve aquela força. Sempre esteve com ela. E às vezes eu fico pensando que é a mesma coisa que acontece conosco. Parece que algumas vezes nós estamos presos a sentimentos, a tristezas, a passados, às lutas, presos a essas correntes invisíveis, que nós não imaginamos que nós temos a força para quebrar isso, que nós temos condição de sair dessas situações. Vivemos presos ao medo, vivemos presos à segurança, vivemos presos às situações que enfrentamos há muitos anos atrás, mas que ainda nos aterrorizam hoje, nos pressionam hoje e não temos coragem de enfrentar. E quando eu leio esse texto, eu penso que alguns textos da palavra, e para mim esse é um texto especial, onde cadeias são quebradas quando nós falamos esses textos. Quando nós buscamos esses textos na nossa vida, cadeias são quebradas. Deus tem algo para quebrar correntes da nossa vida. Eu acredito que quando você lê, por exemplo, Jesus falando, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, é um texto que quebra a corrente da ansiedade. Quando a gente lê um texto, por exemplo, na Bíblia, que fala assim, olha, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, é um texto que quebra as correntes da solidão, é um texto que quebra as correntes do abandono, daquele sentimento de que você tem que fazer tudo sozinho. Quando você vê textos na palavra de Deus que falam como esse, olha, quando você atravessar as águas profundas, eu estarei com você, eu estarei, e esse texto vem despedaçando correntes que às vezes nos prendem, porque nós não imaginamos a presença de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Então nós vivemos por anos e anos presos ali ao pé da mesa, amarrados a situações da nossa vida, onde Deus está dizendo para você, eu já libertei você, eu já te dei poder para quebrar essas correntes na sua vida, eu já te dei autoridade para você viver acima de tudo isso. Mas como a minha cachorra nunca tinha quebrado aquela corrente, eu jamais imaginei que ela fosse capaz. Nas próximas vezes que isso não fazia mais assim. Eu não deixava ela mais assim, porque eu sabia que qualquer corrente que eu colocasse, ela era poderosa, forte para quebrar. E se há uma corrente na tua vida hoje te prendendo, no pensamento, na sua alma, nas suas emoções, Deus te trouxe aqui para despedaçar essas correntes. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele já colocou na tua vida essa força e esse poder para quebrar essas correntes. Às vezes nós não percebemos isso, mas o texto fala conosco algo muito importante para nós. Ele diz assim, quando atravessar. E isso me chama a atenção nesse texto, porque a vida tem situações que nós temos que atravessar. A vida tem momentos que eu gostaria de dizer, sabe, eu não gostaria de fazer isso, eu não gostaria de viver isso. Falar como Jesus falou, eu gostaria que esse cálice passasse de mim, mas você não pode, você tem que atravessar. E isso me chama a atenção porque eu gostaria que o evangelho fosse assim, olha, nós como cristãos recebemos Jesus, temos o Senhor no nosso coração, a vida dele habita em nós, então tudo vai dar certo e você não vai ter que atravessar nada. Mas a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala que no mundo você vai ter tribulações, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu e você vai vencer com ele, eu creio nisso. A Bíblia fala que você vai atravessar, e eu não sei o que você está atravessando, mas quando eu perguntei agora há pouco, quantos estão passando por uma transição? A maioria de vocês levantaram a mão. E para mim, transição tem a ver com travessia. Ou seja, quando você está numa transição, é porque você está atravessando um período da tua vida e indo para outro período da sua vida. Você está passando uma fase, um momento. Você está passando por algo e isso é, para mim, atravessar. Por isso que eu liguei a você a transição, porque quando eu penso em transição, eu penso em momentos da minha vida que eu tive que atravessar por lutas, batalhas, dificuldades, novos começos, novas decisões, novas oportunidades, e eu preciso atravessar. E Deus está dizendo, há momentos na vida que você vai atravessar, mas aqui está a palavra de Deus para mim e para você hoje. Essa é a palavra que vai quebrar a corrente na tua vida hoje, se você crer. É porque a Bíblia está dizendo,
atravessar. Ou seja, não é ficar parado, não é ficar no lugar, não é que você vai ficar sucumbindo aí, você vai atravessar. Essa é a transição, vai ter um final, ela termina, você tem uma outra margem para chegar, você tem um outro lugar para ir. Deus está dizendo, você vai atravessar, e quando você atravessar, eu estarei com você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quando você atravessar, a Bíblia não está dizendo para mim que isso nunca vai acontecer, ela vai dizer, vai acontecer, mas ela não está dizendo que eu vou ficar lá, que eu vou sucumbir naquele lugar, que eu vou me afogar naquele rio. Na verdade, ela está dizendo, você vai passar, e você tem uma outra margem para chegar, e você vai chegar nessa outra margem, porque eu vou estar com você. Você está desse lado, começou uma transição na sua vida, e você está caminhando, e você tem lutas, e você tem forças contrárias, e você tem pressão para você não passar, e você tem dificuldades, e você continua caminhando, e você está no meio, parece que está longe demais, mas você não para, porque Deus disse para você que você ia... meu irmão, e você continua caminhando até chegar do outro lado, porque Deus disse que você ia... A primeira coisa que Deus fala comigo nesse momento de transição, é que as transições nos levam para outra margem. E nós precisamos chegar nessa outra margem. E Deus está dizendo para nós que nós vamos chegar a essa outra margem, porque nós vamos atravessar, nós vamos passar. Então eu não sei qual é a transição que você está enfrentando. O que eu sei é que Deus está dizendo para mim e para você, quando você passar por essa transição, você vai atravessar. Você não vai ficar parado. Quantas vezes esse é o maior medo que nós temos? Será que eu vou vencer nessa transição? Será que eu vou aguentar essa transição? Será que eu não vou retroceder nessa travessia? Será que eu não vou ficar para trás? Será que eu não vou voltar para trás? E Deus está falando, vai passar. Vai passar. Porque quando você atravessar, eu estarei lá. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Essas correntes precisam ser quebradas. E a palavra de Deus é, para mim, aquilo que quebra correntes. Mas nós precisamos entender que Deus tem uma outra margem para a gente chegar. E aí Deus vai falar na sua palavra algo para mim que me liberta. Ele diz, nada disso fará mal a você, porque eu estarei lá com você. Essa transição não vai fazer mal a você, porque eu vou estar com você. Você pode confiar que eu vou estar com você. Você pode acreditar, porque eu vou estar com você. E é exatamente isso que quebra o medo, que quebra a corrente do medo, é quando você sabe que Deus vai estar com você. Diga aí, Deus está comigo nessa transição. Mas pela primeira vez eu li esse texto de uma maneira diferente. Eu li esse texto tentando ter uma revelação profética dos termos que o texto usa. Ou seja, não só... Eu sei que Isaías está usando uma linguagem poética. E a linguagem poética, ela no hebraico, ela tem... ela vai se extrapolando. Então ele começa com água, rio, fogo. Ela extrapola. Essa é a visão poética do hebraico. Eu aprendi isso. Eu sei como funciona. Mas quando eu li esse texto, pela primeira vez, eu fiquei pensando que não é apenas uma poesia, mas há uma profecia. E a primeira parte dessa profecia é águas profundas. O que são águas profundas? Será que Deus só colocou isso para ter uma linguagem poética ou ele estava pensando em alguma coisa para dizer para nós? E eu fiquei pensando que águas profundas é aquilo que não dá pé. Já passou por algum momento da sua vida que você está sentindo que não vai dar pé? O que é isso para nós? Às vezes é quando você recebe uma promoção, por exemplo, e você não se sente capaz para ela, e você acha que não vai dar pé para você conseguir manter essa promoção. Ou às vezes você foi abençoado, Deus te abriu uma porta, comprou uma casa, um apartamento, e as prestações estão altas para você e você acha que não vai dar pé. Já sentiu isso alguma vez na vida? Águas profundas são os lugares onde você quer ir para crescer, desenvolver, avançar, e você fala, Deus, eu quero uma oportunidade nova.
e você estava acostumado com os lugares rasos, você estava acostumado com os lugares onde dava pé, onde você tinha controle, onde você dominava, e de repente Deus te leva para uma dimensão onde as coisas são fora do seu controle, e de repente você percebe que tem uma onda mais alta, outra onda mais alta, e não dá pé. E Deus está dizendo para mim, olha, nessas águas profundas que você precisa ir para a sua vida, eu vou estar com você nessas águas profundas. Aí você acha que não vai dar pé, mas eu sou o Deus que vou cuidar de você nas águas profundas. Então você acha que não vai conseguir, você acha que não é capaz, você acha que não tem condição, você acha que vai sucumbir, que você vai fazer alguma coisa que vai te sabotar, e Deus está dizendo, não fique tranquilo, eu vou levar você, eu vou estar com você nos momentos que não dá pé. Me lembrei de uma situação, estávamos numa viagem com alguns irmãos da igreja e inventamos de atravessar um rio. Era um rio, não era um rio na verdade, era um braço do rio que encontrava com o mar e tinha uma enseada ali que dava para um barranco que dava para ficar, e a gente inventou de atravessar. E nós fomos todos atravessando. Eu sempre nadei direito, não sou um nadador, mas sei nadar, aprendi a nadar muito cedo. Então fui nadando tranquilo, estava bem tranquilo, bem tranquilo. De repente olho para o lado, tem um jovem do meu lado, assim, em poucos metros de distância, e ele desce, bate no chão e sobe. E eu penso que ele está brincando, sabe? Ele está só descendo, batendo no chão e fazendo assim com as mãos. E desce de novo e eu, muito ingênuo, muito tranquilo naquele dia, cheguei perto dele. Quando eu cheguei perto dele, ele me viu, forte, grande, musculoso, veio para cima de mim e me deu uma chave de braço no meu braço e uma chave de perna na minha perna. E eu fiquei com a perna e a perna sem poder mexer. E continuei nadando só com esse braço, com essa perna. E pensando o que eu ia fazer agora. Como que eu ia sair dessa? E foi interessante que ele começou a se desesperar e, para piorar mais minha situação, ele pegou meu pescoço. Ele era muito pesado, não dava para carregar ele daquele jeito. Eu não tinha mais perna para bater, não tinha só uma perna e uma mão para bater, e ele pegou no meu pescoço. Graças a Deus, o amigo dele viu que ele estava se afogando, veio correndo na direção dele. Quando ele chegou perto de nós, acho que ele foi, graças a Deus, ele foi um pouco desesperado. Ele falou assim, eu estou me afogando. Eu falei, percebi. E ele pegou o rapaz, o amigo dele, pelo pescoço também, pegou o braço e a perna do amigo dele, assim, e deu uma chave e ficou assim, segurando, enquanto nós batíamos as mãos, assim. E aí o amigo dele olhou para mim e não sabíamos como a gente ia sair. Eu falei, olha, se você fizer desse jeito, nós vamos morrer todo mundo. Você pode simplesmente segurar no meu ombro, a gente vai nadando devagarzinho para fora. E ele se acalmou um pouco, segurou no meu ombro e a gente veio nadando para fora. Quando chegou lá fora da praia, ele virou, o amigo dele falou assim, ainda bem que você falou isso para ele, porque eu já estava preparado para dar um soco nele. Eu falei, eu imagino, eu não sei como é que ia ficar essa situação depois do soco, mas eu imagino. E nós saímos. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei dessa situação. Jesus é o amigo que te pega nesse lugar que não dá pé e te leva para fora desse lugar. Ele é aquele que não deixa você afundar, querido. Ele é aquele que você está desesperado e ele vai pegar você, você vai apoiar no ombro dele e ele vai te levar para fora desse lugar. Águas profundas, eu não sei quantos estão passando por águas profundas, mas elas acontecem na nossa vida. Segundo exemplo que o texto dá para nós, e parece que é uma compilação, mas para mim não é porque tem outro sentido espiritual, eu quero ter uma visão mais profética do texto. Ele fala sobre grandes rios, grandes rios. Quando você passar pelos rios, quando você passar por rios, eles não se submergirão. Eu não sei se você já nadou em rio alguma vez. Alguém aqui nadou em rio alguma vez? Rio é impossível você nadar, você é arrastado pelo rio. Quando você está num rio de verdade, ele te leva embora. Não uma lagoa, um rio. Ele te leva. Você entra aqui, ele vai fazer você parar a 100 metros de distância. Você acha que entrou no mesmo lugar, mas ele te leva para um lugar totalmente diferente. Rios, para mim, representam na Bíblia barreiras naturais. Uma cidade era construída ao redor de rios, porque os rios representavam barreiras naturais. Os inimigos não conseguiam atravessar o rio, porque se eles entrassem com seus exércitos num rio, aqui,
eles não conseguiriam chegar nesse lugar e não conseguiriam atacar pela força do rio. O rio ia levá-los para outro lugar, eles iam ser arrastados pelo rio, as armaduras pesadas, essas coisas não iam deixar eles andar. Então, as cidades eram construídas ao redor de rios para que não houvessem como atravessar, não pudessem passar. Rios representam lugares onde você não consegue chegar, lugares que você não consegue a tomar posse, você não consegue vencer, você não consegue entrar. Áreas da sua vida que estão bloqueadas, áreas da sua vida que você não consegue entrar. Deus tem novos territórios para você, mas às vezes existem barreiras naturais que você não consegue vencer. Deus está dizendo, quando você entrar nessas barreiras naturais, eu vou removê-las, não vou deixar você se afundar nessas barreiras, eu vou tirar essas barreiras. Eu me lembrei de um texto lindo da Bíblia que fala sobre isso. A Bíblia diz que o povo de Israel estava do outro lado, ali do rio, do Rio Jordão, e eles estavam esperando ali para poder tomar posse da terra prometida, e Josué falou, olha, preparem-se, preparem as provisões, se preparem, porque amanhã nós vamos entrar na terra. Mas eles tinham uma barreira natural para entrar naquela terra, eles tinham uma dificuldade para chegar daquele outro lado, eles não tinham como avançar, o rio estava cheio, eles não tinham como atravessar. Então Deus diz, eu vou resolver a barreira, eu vou resolver o problema da barreira natural. E Deus então para o rio, e eles conseguem atravessar para o outro lado. E os povos ficam sabendo que Deus retirou a barreira de proteção. E se Deus tirou essa barreira, Ele entregou esse novo território na mão do povo de Israel. Deus está dizendo para você, eu vou remover as barreiras que impedem você de chegar ao outro lado. Tem barreiras naturais que você não pode vencer. Eu não sei qual é a sua barreira natural, financeira, eu não sei se você não se sente capaz, eu não sei o que te prende, qual é a corrente que te prende, mas Deus é despedaçador de correntes, Ele quebra as correntes. Se você crê, dá um glória a Deus, exalta ao Senhor, meu irmão. Como Deus age, Ele já tirou barreiras naturais da nossa vida, Ele tira às vezes essas barreiras que a gente não consegue imaginar. Eu me lembro quando nós chegamos na África e a gente foi todos levados para dentro de um escritório da Polícia Federal moçambicana. E eu cheguei lá e de repente eu fiquei sentado por 4 horas. Eles queriam as malas, eles queriam as coisas, nós tínhamos levado os brinquedos para as crianças, presentes para as crianças, eles queriam pegar tudo e eles estavam brigando com a gente. Nós ficamos 4 horas ali. 4 horas tentando discutir com eles que aquilo era para um orfanato. Eu já não tinha mais o que falar. Perguntei o que eles queriam umas 4 vezes, eles não respondiam. Eles saíam e entravam na sala. A Polícia Federal falando comigo o tempo todo. Chegou uma hora, eu não sei o que aconteceu comigo, mas isso acontece às vezes, eu não sei por que acontece, mas quem me conhece sabe o que acontece. Eu levantei e falei, estou indo embora para a Polícia Federal. Ele falou, para onde, senhor? Estou entrando no país. Boa tarde, foi um prazer conhecer vocês. Abri a porta e entrei no país. Os guardas tudo atrás de mim. E eu disse, pessoal, vamos embora, pessoal. Chega, cansei. E eu entrei no país, irmão. Entrei no país. O que eu aprendo nisso é que Deus é o Deus que remove barreiras naturais. Ali havia uma barreira que era espiritual, já não era mais conversa, não era assinar documento, não era nada, pagar taxa, era uma barreira espiritual. Deus vai remover essa barreira. Se você crê, dá um glória a Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Há rios que você precisa atravessar. E o último, que eu achei um pouco mais triste. É engraçado que quando eu falei que Deus estava com você, que você ia atravessar, você estava mais feliz. Agora que eu falei que você tem barreiras naturais, eu percebi que você ficou um pouco mais triste. Tem uma coisa aqui que fala muito comigo, fogo. Quando você passar pelo fogo, não vai te queimar. Fogo queima, irmão? Queima, queima. Mas a Bíblia está dizendo que quando você passar pelas provas da sua vida, você não vai ser queimado. Fogo para mim representa as provas da nossa vida. Sabe aquelas provas que a gente não espera, de onde vem, como vem, surgiu na tua vida e você sente a pressão do fogo na sua vida? Fogo representa para mim esses momentos que você fala, por que isso aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Por que isso surgiu na minha vida? E era um fogo que chegou na tua vida. Fogo me lembra os 3 moços da fornalha, né? A Bíblia diz que eles não estavam fazendo nada de errado, não tinha problema nenhum, e de repente aqueles homens pegam e jogam eles na fornalha. Mas dentro da fornalha está o 4º homem da fornalha. E a Bíblia vai falar para nós que só uma coisa é queimada naquela fornalha. Só uma coisa é queimada. Você sabe o que foi queimado na fornalha?
não foi a roupa, não foi o turbante, não foi a pele deles. A única coisa que foi queimada na fornalha eram as cordas que amarravam eles. O fogo, querido, às vezes que nós temos que atravessar nos dá medo, mas Deus diz que não vai queimar você, mas vai quebrar as correntes que estavam prendendo você. Você vai descobrir que você tem uma força maior do que você imagina. Você vai entender que aquelas coisas que te prendiam, os medos, os traumas, as preocupações, não são suficientes para parar o que Deus quer fazer na tua vida. Deus te deu essa autoridade de você entrar e atravessar o fogo e passar pelas lutas e passar pelas batalhas. Ele surge na nossa vida. Se você nunca passou por uma prova, se você nunca passou por um fogo, glória a Deus, Deus te abençoe, algo especial tem em você. Mas nós, meros mortais que vivemos nessa terra, passamos por provas de fogo, meu irmão, e a gente nem sabe de onde ela vem, mas Deus está dizendo, quando você atravessar essa prova, não vai queimar você. Pode ser a sentença, pode ser um decreto, pode ser uma palavra. Deus é poderoso para não deixar as chamas pegarem você. Aí eu sei o que você está pensando. Você está dizendo assim, pastor, como que o fogo não vai me queimar? Que papo de crente é esse que você está falando? Eu vou explicar para você. Lembra das provas que você passou no passado? Nas grandes provas, aquelas que você falou que não saía dessa? Naquelas que você disse que não ia de jeito? Elas não queimaram você, você está aqui hoje. Elas não destruíram você. Elas te fortaleceram. Você achou que não ia sair daquela. Você pensou, dessa vez a minha vida acabou. Mas Deus foi lá com a sua misericórdia e fez você atravessar aquele vale. Fez você atravessar aquela prova. Hoje, Deus está dizendo para você, assim como eu usei as provas no passado e queimei as cordas que te prendiam, porque agora você crê, agora você acredita, agora você viu o poder de Deus, agora aquilo que te prendia não te prende mais, assim eu vou fazer você atravessar essa prova e vou fazer você chegar do outro lado. E se você crê, dá um glória a Deus, exalta o Senhor, meu irmão. Glorifica a Deus por isso. Ah, quantas provas você já venceu. Elas vão estar por aí na nossa vida, as provas vão chegar, mas elas não vão queimar. Elas vão nos fazer, às vezes, trazer dificuldades, elas vão surgir, mas Deus vai estar conosco. Mas aqui entra o ponto da minha mensagem de hoje. O problema dessas situações é que eu disse que Deus vai agir, Deus vai fazer, que quando você estiver na água, sendo com a água já te cobrindo, não vai se afogar. Mas o problema são os traumas. Os traumas que nós enfrentamos na transição. Transição tem traumas. O que a gente sofre hoje nem sempre é o peso da transição, mas é o peso do trauma que enfrentamos no passado nessa transição. Se isso não fez sentido, eu vou explicar. Hoje talvez você tenha maturidade, força, graça, sabedoria para enfrentar a sua transição, porque você cresceu, você evoluiu. Mas muitas vezes é o trauma que faz você não caminhar. O trauma é a corrente que Deus precisa quebrar. Porque no passado você passou por situações que te machucaram, te feriram. Hoje você não acredita que pode atravessar essas situações. Muitas vezes a transição hoje é até mais fácil, porque você já aprendeu. Você já ficou desempregado uma vez e você já se levantou. E às vezes eu vejo esse pessoal na internet falando assim, hoje eu estava vindo para cá um meme na internet, o camarada falando, eu já fali 17 vezes. Eu falei, misericórdia, se eu tivesse falido 2, eu já estava acabado. O camarada fala que faliu 17 vezes. Mas ele se levantou. A questão não é a quantidade de vezes que ele caiu, mas é onde ele chegou com tudo isso. Você aprendeu com seus traumas na transição. Você aprendeu a se virar, a resolver. Lembra que eu falei que eu ia com a minha cachorra orar no parque? E por que eu fazia isso? Porque era isso que eu podia fazer naquela época, não tinha recursos. O trauma me ensinou a fazer isso. Lembra que eu ungi toda a mesa e fiz lá meu escritório? É porque não tinha um escritório. Então eu fiz um escritório ao ar livre, chique, com segurança e tudo. Entenda o que você quiser, mas tudo depende do teu ponto de vista. Os traumas às vezes não fazem a gente enfrentar a transição.
Porque a gente sabe que Deus está conosco, a gente sabe que Deus passou ali conosco, que Ele não nos deixou, que Ele foi a mão que nos empurrou para o outro lado, que Ele foi o quarto homem da fornalha, que Ele nos abençoou, mas a gente acaba preso nisso. E por que a gente tem medo disso? Porque a gente não controla a transição. A transição vem no momento da nossa vida que a gente não espera. A gente não espera uma sentença, a gente não espera uma notícia ruim, a gente não espera um desemprego, a gente não espera. Ela chega na nossa vida. E aí você precisa aprender a viver confiante em meio às transições. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que as transições vão vir quando você atravessar, ou seja, vai atravessar. Quando? Não sei. Quando? Não tenho ideia. Mas nessa época que você estiver atravessando, você precisa confiar que Deus está no meio dessas transições na sua vida. Aonde está Deus? Ele está aí, ó, no meio da transição. Como é que você está enfrentando isso? Porque Deus está com você. E aí vem o tema de hoje. Então você precisa aprender a se mover em meio às transições. O que eu tenho aprendido nesses dias com o Senhor é que nós temos que continuar. Em meio às transições da nossa vida, em meio aos traumas que nós já enfrentamos, nós vamos aprendendo que no passado havia uma certa ingenuidade. Muitas coisas e muitas dores a gente passou porque a gente era ingênuo. Mas hoje você cresceu. Hoje você evoluiu. Hoje você não faria da mesma maneira que você fez. Hoje você criou uma maturidade para resolver alguns problemas que você não tinha para resolver antes. Não é verdade? Então, algumas vezes, eu me lembro uma vez conversando com o pastor antes, nós tínhamos um problema aqui para resolver, e eu falei para ele, puxa, precisamos resolver isso essa semana, e ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, me lembro alguns anos atrás, esse mesmo problema seria um grande problema, mas hoje para nós esse problema a gente vai tirar de letra. Eu lembrei disso. E por que a gente vai tirar de letra? Porque a gente aprendeu. Mas você não pode permitir que os traumas das suas transições passadas virem uma coleira para você não avançar. Você precisa continuar se movendo. Você precisa continuar se movendo. Foi por isso que eu disse que é preciso atravessar. E só atravessa quem continua se movendo. Você pode enfrentar essas transições na sua vida e se entregar. E dizer, olha, meu relacionamento acabou, então minha vida acabou. Ou você pode se levantar e falar, eu vou continuar me movendo. Deus tem me ensinado nesse tempo que não existe, às vezes, um momento onde todas as áreas da sua vida vai estar em paz para que você possa atravessar. Não, você continua atravessando, em algumas áreas você está tendo vitória, nas outras você está apanhando, mas você continua se movendo. Vou usar uma frase de sabedoria milenar que eu aprendi com a Doris. Continue a nadar. A Doris do Nemo mesmo. Irmão, às vezes a gente está parado, esperando que as coisas fiquem mais calmas, esperando você ter uma saúde absoluta, esperando você ter dinheiro absoluto, esperando você ter um relacionamento absoluto. Entende o que eu estou dizendo? E às vezes Deus está falando para você, existem frentes que eu abri para você que você precisa continuar se movendo nessa transição. Então eu estou numa batalha, eu vou esperar ficar tudo bem para adorar. Não, irmão, você vai continuar se movendo agora em adoração no meio da batalha. Eu quero ouvir você dizer amém. Porque você não parou. As portas se fecharam para mim, eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro. Amém, eu entendo. Então você vai para um parque público, abre seus livros de teologia, foi o que eu fiz, abre seus livros de filosofia e estuda, meu irmão, estuda. Você tem que continuar se movendo, porque é no meio do movimento que Deus opera, é no meio do movimento que você atravessa. Se você parar, você afunda. Não, você não entendeu o que eu disse. Se você parar, você afunda. Então, muitas pessoas ficam esperando. Tem 10 frentes na sua vida.
Família, saúde, emprego, trabalho, né? O emprego, filhos, a escola, educação, eu não sei qual é a sua vida, mas tem 10 frentes na sua vida. E porque uma frente você está atravessando a prova, você está abandonando as outras 9. Não, meu irmão, continue movimentando aquilo que Deus está colocando na tua vida. Continue acreditando no que Deus está fazendo para você. Ah, eu sei o que você está pensando. Quando Deus resolver todos os meus problemas, eu vou me mover. Então vai ficar parado por muito tempo. Porque você, quando estiver resolvendo um problema aqui, vai surgir outro problema lá. E quando você estiver no outro problema lá, eu não sei se a sua vida é assim, mas eu me lembro que John Maxwell escreveu um exemplo que eu nunca esqueci. Ele falou que a nossa vida é como aquele camarada que fica jogando bolinhas. Sabe as bolinhas? Como é que chama? Malabares, né? Fica jogando malabares. E ele está jogando, e a sua vida é assim, você pega a saúde, joga para cima, você pega, quando a saúde está aqui em cima, você pega as finanças, está aqui embaixo, você joga para cima, você pega as finanças, está caindo a saúde, caindo os filhos, e você vai jogando, você vai fazendo malabares. Essa é a sua vida. E você está esperando as bolinhas ficarem quietas. Não, mas enquanto elas estiverem, ou se movimentando, não, eu vou embora para casa. Ah, irmão, enquanto elas estiverem se movimentando, elas estão funcionando, elas não estão caindo, mas se você parar, ela cai. O que Deus está falando para mim? Querido, quer atravessar a transição? Se movimenta. Busca a presença de Deus. Busca o que Deus está falando com você. Vai atrás do que Deus tem para você hoje. Tem portas que estão fechadas para você hoje? Sim. Mas tem portas que estão abertas para você hoje também. Tem coisas que você não pode fazer agora? Acredito que tenha. Mas tem coisas que é agora que você tem que fazer. Porque se você não fizer agora, você não vai fazer depois. Pergunta para mim se eu vou no parque hoje orar. Não, passou o tempo. Passou o tempo. Graças a Deus que eu fiz na hora que eu tinha que fazer. Entende? Tem coisas que estão abertas para você hoje. Mas você precisa continuar se movimentando. Deus está falando comigo que muita gente aqui passa por essas travessias. Muita gente passa por esses processos, essas transições. Mas quando você se movimenta, toda resistência precisa se mover também. E há situações na nossa vida que a gente enfrenta resistência. Há uma resistência contrária, mas enquanto você se movimenta, a resistência tem que se mover também. Então, se você começar a deixar Deus guiar você, falar com você, mostrar as portas que estão abertas, os riscos que você está correndo, você vai entender que nesse momento que você está vivendo, enquanto você vive essa resistência da transição, mas não para de se mover, a resistência se move. Ela tem que se mover. Ela vai se mover. Eu creio que muitas vezes o nosso problema é que a gente coloca a coleira da trauma no pescoço. Prende ela no pé da mesa e fala, ó, tá vendo Deus, eu não posso fazer nada. Eu não posso te buscar, eu não posso orar, porque o Senhor não resolve esse problema na minha vida. Porque essa área da minha vida está numa batalha. Estou passando pelo fogo. Estou passando pelos rios de dificuldade. E enquanto o Senhor não fizer, eu não vou me mover. E Deus está dizendo, ei filho, olha as frentes que eu abri para você. Olha as oportunidades que eu estou te dando agora, que você está perdendo. Olha as portas que estão abertas para você. Quando a gente passa por transição, o maior desejo da nossa vida é ter uma pessoa que nos guie. Quando você vai atravessar um rio, por exemplo, geralmente eles colocam um cabo de aço de um lado para o outro da margem, e você segura naquele cabo de aço, como se fosse uma guia, e você vai segurando para atravessar. E o rio vai te empurrando, mas você vai segurando ali e vai conseguindo atravessar. Às vezes nas transições eu gostaria de ter pessoas na minha vida que elas fossem como esse cabo de aço. Elas dissessem, olha, é só você fazer isso que eu fiz e vai dar tudo certo. Você não gostaria? A Bíblia diz que em alguns momentos nós temos esses guias na nossa vida. Essas pessoas. Elas são, na verdade, por exemplo, como Paulo foi para Timóteo. Foi um mentor, um mestre. Deus às vezes coloca na nossa vida. Ou, por exemplo, quando a gente vê na Bíblia Elias ensinando Eliseu. Mentor, uma graça. Deus nos dá. Graças a Deus por aquelas pessoas da minha vida que funcionaram com esse cabo de aço aqui para eu poder atravessar. Mas em alguns momentos,
E às vezes nos mais difíceis vai faltar essa pessoa. Você não vai se sentir com ninguém para poder te orientar. A prova que você está passando é só você. A luta que você está enfrentando é só você. Mas para essas situações, você sabe que Deus é o Senhor, o teu amigo, que vai ser o seu chefe, o seu guia, o seu mestre, o seu condutor, aquele que vai fazer você atravessar aquilo que você não pode atravessar. Ele está lá. Ele deixou para nós o Espírito Santo. Ele disse, olha, não vou deixar vocês órfãos. Vou dar a vocês o meu Espírito. Você não está órfão. Você tem um mentor, você tem um mestre. Você não é um abandonado. Você está cuidado, você está guardado. Tem alguém que guarda você, tem alguém que zela pela tua vida. Ele vai ser aquele que vai fazer você atravessar pelo outro lado. Esse é o nosso Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Se você crê que Deus está falando com você que hoje é dia de quebrar correntes, de acreditar que nessa transição você vai chegar do outro lado. Tem um outro lado para chegar. Tem uma margem para você ir. Se você crê realmente, querido, que não importa se é o fogo, se é a água, ou se é o rio, se é barreiras naturais, se é lutas e batalhas que você entrou, ou se são situações que você acreditou que ia dar pé e não deu, mas Deus está com você. E hoje você precisa quebrar a corrente do medo, a corrente da tristeza, da depressão, para continuar se movendo. Fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Porque enquanto você se move, Deus opera. Enquanto você se move, Deus opera. Enquanto você declara a palavra de Deus, Deus opera. Enquanto você louva, Deus opera. Enquanto você clama, Deus opera. Deus está falando com você hoje. Você crê que Deus está com você nessa transição? Então levanta a tua mão bem alta e diga assim, Senhor, nessa manhã eu estou quebrando correntes emocionais, que eu nem sei que estão me prendendo, mas que hoje estão sendo despedaçadas pela tua palavra que está na minha vida. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus bem alto, meu irmão, louva. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.